casal se casou no Titanic afundado. Em 2001, um casal fez história se casando no fundo do mar nos destroços do Titanic. Eles desceram com um submarino até o lugar e trocaram votos e alianças nadando no meio do oceano ao lado do Titanic afundado. E eles se tornaram as primeiras pessoas da história a se casar no Titanic. O casal fez isso porque eles ganharam um concurso com mais de 28 mil participantes, cujo prêmio era uma viagem até os restos do Titanic. Quando eles ganharam o prêmio, acharam a oportunidade muito única e decidiram deixar a viagem ainda mais especial se casando ali. Muitas pessoas criticaram o casamento quando ele aconteceu, dizendo que ele era um insulto às milhares de pessoas que perderam as suas vidas no Titanic, mas eles não se importaram. O submarino que eles usaram para descer até ali era tão pequeno que eles passaram a viagem inteira de joelhos. O custo de uma viagem dessas hoje em dia é de 250 mil dólares, cerca de 1,5 milhão de reais por pessoa. Qual que é a sua opinião sobre isso? Nesse museu tem uma fonte de chocolate infinita, que nunca para de cair. Você pode comer o quanto quiser, desde que use uma colher limpa pra comer. E o chocolate fica em movimento o tempo inteiro, pra circular e continuar fresco. Eu só me pergunto o que acontece se alguém espirrar, mas enfim. Animais que você nunca viu quando eram bebês. Primeiro, gambá. Muita gente tem nojo deles porque eles soltam um cheiro ruim e comem lixo. Mas eles bebês são as coisinhas mais fofas do mundo, eu quero um viado. É um animal que a maioria das pessoas já viu quando adulto, mas quando é bebê é tão bonitinho. Polvo. Os polvos quando adultos podem ser super assustadores e gigantes, mas quando bebês eles são extremamente pequenininhos e, obviamente, muito fofinhos. Não pode um bicho tão fofo desse, parece de mentira. Porco-espinho. Todo mundo já viu um porco-espinho adulto, mas quando filhote eles são super fofinhos. Parece um rato pelado, coisa horrível, fofa. Pombo. O pombo também é um bicho que dá muito asco em muita gente quando adulto, mas quando é bebê parece um passarinho inofensivo. Os ladrões mais engraçados. Em 2016, Lawrence John Ripple roubou um banco. Ele entregou um post-it para atendente que dizia: "Eu tenho uma arma, me dá o dinheiro". A mulher não hesitou e deu 3 mil dólares para ele. Ele pegou o dinheiro, mas ao invés de fugir, sentou numa cadeira que ficava na recepção do banco e simplesmente esperou a polícia chegar. Os policiais chegaram e ele foi preso. Só que no tribunal, quando o juiz perguntou para ele por que ele roubou o banco, ele respondeu que preferia ficar preso do que ficar em casa com a mulher dele. Aí ele foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar. Se você parar de andar nessa esteira, vai ser expulso desse cinema. Eles estão vendo um filme chamado A Longa Caminhada e precisam andar durante o filme inteirinho, que dura 2 horas. E se você parar no meio por qualquer motivo, não vai poder terminar o filme. E é banido do cinema pelos seguranças. É assim que casquinhas são feitas. Ele primeiro coloca tudo no molde e quando elas estão endurecidas, ele tira e... Moço, você mexeu a casquinha com o pé? Moço, peraí, vamos conversar. O que acabou de acontecer? Moço, tira o pé daí, as pessoas vão comer essa casquinha. A casquinha tudo caindo, tudo caindo. Amigo, você não tava pisando bem no lugar onde essa casquinha agora está? Eu acho que eu nunca mais vou comer sorvete. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Quando um ator precisa trocar de roupa muito rápido, o melhor jeito é ter uma pessoa atrás que só puxa e tira a roupa. O ator só se movimenta e em 1 segundo já tá com uma roupa diferente. Pra roupas mais complicadas, o ator sai do palco muito rápido e faz a troca com a ajuda de mais pessoas. Mas em outros casos, o ator só gira e a troca acontece naturalmente. Se a pessoa girar pro lado errado, dá bem ruim, mas se fizer certo, fica incrível. Uma empresa lançou um papel higiênico gigante, que é 32 vezes maior que um rolo normal. E eles dizem que um rolo desse pode durar um mês inteiro. O kit custa 200 reais e vem 2 rolos e um suporte de metal. Porque o suporte normal simplesmente não aguenta o peso dessa porra. Essa mãe mostrou 2 papéis pro seu filho. Um que dizia ir pra Disney e o outro que dizia limpar a janela. O menino pegou sem saber e era o de ir pra Disney. Só que ele ainda não sabia ler. Essa menina tava mascando chiclete quando fez uma bola. Só que ela conseguiu fazer outra bola dentro da bola. E depois outra bola dentro da bola dentro da bola. E aí outra bola dentro da bola que tava na bola dentro da bola. E outra bola dentro da bola na bola que tava dentro da bola dentro da bola. E aí a bola estourou. Só 1% das pessoas consegue acertar pra qual lado o trem tá indo. Metade
Metade das pessoas vê ele indo pra trás e a outra metade vê ele indo pra frente. E dizem que se você curtir o vídeo, vai ver ele indo pro outro lado. Esse cara escorregou num telescópio abandonado, mas isso foi um erro enorme. No começo, parecia que tava tudo bem, porque o negócio virou um escorregador bem divertido. Até que ele teve um problema que não tinha pensado antes. Enquanto ele corria, percebeu que agora ele precisava subir de volta. Essa menina era muito fã de K-pop e pediu uma festa de aniversário temática da Coreia. E os pais, querendo fazer a filha feliz, aceitaram. Só que chegando na festa, ela viu isso. Um bolo com fotos do líder da Coreia do Norte. Várias bandeiras vermelhas, marchas militares norte-coreanas e uma foto gigante do Kim Jong-un na parede. O pai confundiu Coreia do Sul com Coreia do Norte. Esse cara tava puto por pagar R$20 na água. Ele então criou uma marca de luxo falsa chamada Aqua de Rubineto, que significa literalmente água da pia. Encheu várias garrafas chiques com água da pia da cozinha dele. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... Few of you have been asking me about touch new markers. There is a little annoying thing I have to say about them. E depois disso, ele pediu pra Let's see if adivinharem I o can show preço you da what I garrafa. mean exactly. You gotta go out of the frame little Esse cara bag. tava puto Now por pagar better. R$20 Can you na see água. it? Ele então criou uma It marca de still has luxo good falsa amount of chamada color coming Aqua de out. Rubineto, que The color significa is not literalmente coming água da from the pia. tip of the Encheu brush, várias which garrafas makes it chiques harder com to água da color pia in da small cozinha dele. spaces. E entrou com essa marca numa competição de água gourmet. E a reação dos jurados... It's a bit sweeter taste, because like it's not a bit like chocolate. Took me right back to my childhood. E depois disso, ele pediu pra adivinharem o preço da garrafa. I would go like maybe like 400, even like 500. Essa é a tatuagem mais genial da história. Vendo assim, não dá pra entender. Mas quando você coloca uma régua do lado, tudo faz sentido. Agora ele pode medir o que ele quiser só usando o dedo. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Nesse restaurante, você não pode comer se não construir sua comida com Lego. Cada ingrediente no cardápio é um mini tijolo de Lego. E pra pedir sua comida, você precisa construir ela, juntando cada um desses tijolinhos. Quando você termina, uma máquina escaneia esses blocos e entende qual prato você pediu. E aí, sua comida chega escorregando por esses trilhos num tijolão enorme. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Essa mãe desafiou a filha a pegar o limão dentro do copo sem derramar água. Gente, como é que fez? Dá pra fazer. Ela tentou de muitos jeitos, mas nada funcionava e ela até derrubou a água algumas vezes. Tentou apertar a garrafa, pensou muito, mas não conseguiu. E pediu ajuda pra mãe, que simplesmente começou a mexer a água dentro do copo com os dedos. E aí o limão magicamente levitou até a mão dela. Eu tô surtando por causa dessa foto. Isso aqui é um mar ou um sofá? Porque 90% das pessoas enxergam o oceano com um barco, mas 1% tem certeza que é um rasgo num sofá de couro. Esse menino achou a pergunta mais difícil do mundo. Um caminhão cegonha sem carga tem 4,2 toneladas. Ele transporta 7 carros e cada carro tem 1.350 quilos. A primeira pergunta fazia sentido. Qual vai ser o peso dele com os carros em cima? Mas a segunda era simplesmente qual a idade do motorista? Como é que eu vou saber? Esse é o vídeo mais odiado da internet. Ele foi postado em 2018 e em 2 dias já tinha 13 milhões de dislikes. E ele é a retrospectiva de 2018 postada pelo próprio YouTube. E as pessoas odiaram tanto esse vídeo que o botão de dislike foi desativado permanentemente depois disso. Esse é o ladrão mais atrapalhado da história. Ele entrou
entrou no banco e começou a chutar os caixas pra ver se saía dinheiro, mas deu errado. Aí tentou ir pra outro lugar, só que ficou preso na porta. Depois de um tempo, ele até conseguiu tirar o corpo, mas ficou com a cabeça presa. E aí fez tanta força que a calça dele caiu. Com a bermuda recuperada, ele tentou tomar café e nem isso ele conseguiu. E voltou pra porta giratória pra finalmente tentar ir embora. Aí a polícia chegou e ele foi preso. Como pessoas altas e baixas enxergam o mundo? Uma pessoa de 2 metros enxerga por cima das prateleiras, vê as pessoas normais como se fossem criancinhas e algumas situações são meio estranhas. Já alguém com 1,65, que é a altura média pra mulheres, enxerga desse jeito. Consegue alcançar tudo numa boa, mas não bate a cabeça no teto. Privilegiados. Agora, uma pessoa de 1,50 vive assim. E eu nunca me toquei que tem gente que não vê desse jeito, porque pra mim é o normal. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. Quanto tempo você sobreviveria se respirasse só essas coisas? Se você respirasse só gazélio de bexiga, Aquele que faz sua voz ficar fininha? você viveria só 14 minutos, porque ele não daria o oxigênio que você precisa pra viver. Respirando por um canudinho, você até sobreviveria porque teria ar, mas seria em pouca quantidade e viveria só 1 semana. Se você respirasse só pum, viveria por 2 semanas. Isso se você não morresse de vomitar antes. Por fim, se você tentasse respirar na água, até receberia um pouquinho de oxigênio, mas morreria depois de 2 minutos. No banheiro dessa escola, colaram a foto de uma cabra gritando no suporte de papel toalha. Ninguém entendeu nada, até a hora que finalmente puxaram um papel. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Essa propaganda foi longe demais. Em 2013, a LG queria provar que a qualidade da sua TV era muito boa. E pra isso, instalaram TVs no lugar de janelas, com uma paisagem super realista, aparentemente normal. E aí, chamaram algumas pessoas pra uma entrevista de emprego. Só que no meio da entrevista, essa janela falsa começava a tremer. E aparecia um meteoro mortal caindo na Terra. Todo mundo ficou extremamente desesperado, achando que o mundo ia acabar. E no fim revelavam que era só uma TV. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Por mais que esse banco seja bonito, ele é feito pra impedir que pessoas sem teto durmam nele. E eles fazem esses bancos com vários designs diferentes, mas todos com o mesmo objetivo. Mas esses caras descobriram isso e fizeram esse vídeo, que é um tutorial de vários jeitos de burlar esse sistema, com ideias de como conseguir deitar e descansar até nos lugares mais desconfortáveis, pra que mesmo assim as pessoas consigam dormir. Isso é uma torre infinita de livros, mas o que acontece se você cair dentro dela? Olhando pra dentro, ela é extremamente profunda e dá um frio na barriga, principalmente se você tiver medo de altura, porque parece que se você cair, nunca mais vai dar pra sair. Mas na verdade, se você cair, vai ficar na altura do chão, porque apesar de parecer super fundo, isso na verdade é um espelho que reflete a parte de cima.